dois. Glória a Deus. 30 minutos na nossa glória a Jesus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos, o Senhor. Eu sou livre no capítulo 9 de Isaías e vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao versículo 7. Primeiro ao 7 do capítulo 9 de Isaías. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura participativa. Capítulo 9, versículos 1 ao 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulun, a terra de Neftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da derrota. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Meu menino nasceu, um filho de primeiro, principado das suas e o seu nome será maravilhoso, rei das glórias. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Graças a Deus. Vamos dobrar nossos joelhos, estar orando ao Senhor por alguns momentos. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, nesta noite estamos reunidos uma vez mais, com o único objetivo de prestar mais uma vez um culto ao Senhor. Pai, eu sei que é uma oportunidade, um momento, e quem tem nos proporcionado, meu Deus, tudo isso é o Senhor. O Senhor tem nos proporcionado saúde, disposição para estar aqui nesta noite. Eu senti, meu Pai, a responsabilidade de estar cumprindo o Teu nome, meu Deus. E hoje, meu Deus, nesta oportunidade, eu te peço que o Senhor estenda as mãos, venha nos orientar, nos instruir. Pai, venha nos abençoar, meu Deus, dentro da Tua santa, bendita, perfeita vontade. Ajuda eu nesta noite, te peço o Senhor, Deus, a capacitação neste instante. Espero, meu Deus, estar fazendo eu não estou aqui simplesmente para estar satisfazendo, mas eu estou aqui, meu Deus, para louvar e adorar o Teu nome. Pai, me ajuda, Deus, nesta palavra, assim, Senhor.
entender também, Senhor, me ajude, meu Deus, meu Deus, eu te peço, meu Deus. Santificação. É o que limpa espiritual. É o discernimento. É estar cheio de conhecimento. É estar tratando a verdade. Testemunhando. Ai, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Nossa, Senhor. Deus meu. Eu sei que nessa lista eu preciso de uma coisa. Eu te peço, meu Jesus. Tenha cuidado do Senhor tem. Meu Deus. Estamos aqui na dependência total do Senhor. Ai, graças. Glórias.
Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero, neste momento, fazer aqui as apresentações. Eu quero apresentar primeiro, irmãos, eu tenho aqui uma carta de recomendação, irmão Geraldo José Dourado. Fica de pé, irmão Geraldo, está ali. Tem mais alguém de outros campos? Se tem, eu peço para se colocar em pé. Alguém congrega em outro campo, que vem de Goiânia, Brasília, Distrito Federal, aí, ou uma região qualquer. Temos alguém? Vamos recebê-lo. Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero, do nosso campo de Itapuranga, nós temos alguém nessa noite? Se temos, eu peço também para colocar em pé. Temos ali o irmão, mais aqui o irmão. Graças a Deus. Mais irmãos do nosso campo. Vamos receber com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. De pessoas que ainda não são evangélicas, nós temos alguém que ainda não é crente, não é evangélico? Se tem, dê um sinal, fique de pé. De outra denominação evangélica, temos alguém? Também não, né? Então somos nossa família mesmo. Eu quero pedir dos pontos, vamos fazer uma apresentação dos pontos, como a gente sempre faz, lá da Vila Odete, irmão Reginaldo, e todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe, podemos assentar. Lá do Alto Refúgio, uma Odetinha, e todos os irmãos que vieram lá do Alto Refúgio, coloque de pé. Aí, Deus abençoe os irmãos. Lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, todos os demais irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Aí, graças a Deus, Deus abençoe. Lá dos Morada Nova, Antônio Tereza, e os demais irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe os irmãos. Lá, para ele assentar, lá do setor comercial, com o Ginoir. Aqui, todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe.
lá do Parque Alvorada, Wagner e todos os irmãos que vieram do Parque Alvorada. Deus abençoe. Fique em pé, isso. Deus abençoe. E lá do setor Veredas, no Varginho, e todos os irmãos que vieram lá daquele setor. Fique de pé. Aí. Deus abençoe. Vamos dar um bem-vindo a eles? São bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos estavam viajando, inclusive o irmão Geraldo, mas a mãe Telvina, de pé, estava para Xinguara, lá para o Pará, né? A região ali. Mais alguém que estava viajando, irmãos? Vamos receber como bem-vindo. Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo, irmão Geraldo, mãe Telvina. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Irmãos, toda terça-feira nós nos reunimos aqui e o objetivo da nossa reunião é uma palavra bíblica, é uma orientação dentro da Bíblia, e hoje não é diferente, né? Estamos aqui com essa finalidade, estarmos aqui estudando uma palavra, e estudando a palavra de Deus. E eu queria dar uma palavra aqui nesta noite sobre a igreja. A igreja, ela, segundo nós, eu sei que quase todo crente sabe, esse nome igreja, ele no original significa tirar para fora. Então é eclesia, ou eclésia, e o significado disso aí é tirar para fora. Então a igreja é um povo tirado do mundo, separado do mundo. E eu queria estudar com os irmãos um pouquinho aqui nesta noite sobre o porquê da igreja. Por que a igreja existe? Qual a razão? No Velho Testamento, nós encontramos Israel como povo de Deus. Foi aquele povo que Deus escolheu Abraão e dele fez uma nação, formando Israel, que era o povo de Deus. Mas a Bíblia mostra que Israel desobedeceu, Israel saiu dos caminhos de Deus e, segundo o escritor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, Israel foi cortado e foi enxertado. Houve como alguém que conhece plantas, laranjas, esse tipo de coisa, houve a igreja que não era povo de Deus, foi enxertado ali e nós tornamos a igreja. Então, a igreja, eu queria estudar com os irmãos, pelo menos 3 funções da igreja, que a igreja não tem como sair disso aí. A igreja uma função da igreja para com Deus, a função da igreja para com ela mesma, e a função da igreja para com o mundo. Então, a igreja, ela é um povo separado por Deus, para viver aqui nessa terra. E, em primeiro lugar, a igreja tem um relacionamento com Deus. Deus criou a igreja e incumbiu a igreja de algumas missões, inclusive essa primeira, para com Ele mesmo, que ela está baseada, bem clara aqui, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, quando Jesus, naquela palavra ali com a mulher samaritana, Jesus falou assim: o Pai procura, eu até vou ler esse versículo, porque eu na realidade vou estudar um pouquinho sobre isso aí, eu quero até que depois, João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E o versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, para com Deus, a função principal da igreja é adorar.
É claro que a igreja, daqui a pouco nós vamos analisar um pouquinho sobre a igreja com ela mesma, o que a igreja tem que fazer entre os próprios membros. Para com o mundo, a igreja tem uma função de suma importância, mas, em primeiro lugar, a igreja foi formada por Deus para adorar. Ela não foi formada simplesmente para nós reunirmos aqui, os domingos, terça-feira, para estarmos aqui ao invés de estar descansando em casa. Ela não foi formada simplesmente para isso. Nós lemos a Bíblia, somos chamados crentes, e em primeiro lugar é para adorar a Deus. Essa palavra, essa questão de adorar, muitas vezes eu acho que até é bom a gente analisar um pouquinho. O que é adorar? Adorar a Deus. Irmãos, adorar, eu acho, existe quando em vez ouço alguém falando dessa palavra, eu considero uma colocação de uma forma errada. Às vezes eu já vi alguém falando assim: eu adoro doce, eu adoro esse lugar, eu adoro isso, eu adoro esse tipo de roupa. Irmãos, eu acho que fica muito bem essa palavra, eu gosto. Se você quiser falar, eu amo doce, eu amo isso assim, tudo bem. Agora, a palavra adorar, eu acho que ela só cabe com relação a Deus. Só a Deus. Eu acho ela uma palavra de muito peso, muito forte. Então, a adoração é a Deus. Eu acho que ela só cabe aí. Porque a Bíblia diz, só a Ele adorarás. Nós não temos o direito de adorar outra coisa, mas somente a Deus. Mas às vezes a gente começa a preocupar assim: meu Deus, será que para te adorar eu preciso sentir? É aquele dia que a igreja alegra, fala em língua, aquele dia que é um barulho. Não, irmãos, adorar a Deus, você é aquela pessoa que está submisso a Deus, você está desejoso de estar perto de Deus, nada te satisfaz a não ser Deus. Inclusive, a única coisa que realmente satisfaz o homem é Deus. Muitos podem até questionar isso aí, mas o homem foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus, e o homem só se satisfaz quando ele está perto de Deus. Aí verdadeiramente ele se satisfaz. Isso aí completa o homem, a mulher. Outra coisa não. Vocês podem observar que riqueza, a pessoa fica correndo atrás aí, mas não resolve. Você pode observar que essa questão do saber é uma questão sem limite. A pessoa sabe, quer saber mais, essa busca desse jeito. E assim por diante. Mas com relação a Deus, quando nós encontramos Deus, chega no limite. Vocês já observaram o que é? Então, Deus satisfaz o homem. Então, só a Ele adorarás, só a Ele. Mas, com relação a Deus, eu volto a frisar isso aqui, a igreja existe para adorar a Deus. A adoração é a maior missão da igreja. E ela é centrada realmente em Deus. A única pessoa, o único ser que pode ser adorado é Deus, não existe outro. O Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. E ele é soberano, ele é santo, e ele tem as rédeas da história nas suas mãos. É ele é o Senhor de todas as coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem, e o pregador diz que a missão de Deus é reinar, a missão de Jesus é salvar, e a missão da igreja é adorar a Jesus, é servir ao Senhor. Então, ele faz essas colocações aí. Então, Deus reina, Ele está no trono, e Ele reina, para todo sempre. Então, Ele é digno de toda a adoração. E também o Cordeiro, Jesus. Se você ler no capítulo 5 do livro de Apocalipse, nós vamos entender que ali Jesus também
ele como cordeiro, leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, ele também é digno de ser adorado, de ser dado a ele honra, glória e uma série de coisas ali, está nesse capítulo 5. Então, irmãos, a adoração é um objetivo da igreja com relação a Deus. A adoração, ela não tem muita coisa a ver com relação à forma, o jeito de adorar, mas sim com o conteúdo. Não é tanto, às vezes alguém limita a adoração a Deus a um sistema de liturgia único. Não pode nem inverter a forma de uma direção, senão nós deixamos de adorar a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que não. Adorar a Deus, daqui a pouco nós vamos chegar a um ponto aqui que eu acho que é muito importante com relação a essa palavra. Então, e a gente observa uma questão interessante aqui nesse texto que fala da mulher samaritana. Por isso eu quero estudar um pouquinho aqui com os irmãos. Então, o culto, irmãos, vocês já observaram que tem pessoas, quando eu estou falando com relação à forma, é porque tem pessoa que num culto, ele fica extremamente alegre. Ele levanta a mão, ele glorifica a Deus, ele fala línguas estranhas, ele dá glória a Deus bem alto. E tem pessoas que já não têm esse comportamento. E às vezes nós olhamos, às vezes alguém olha e considera que está só adorando quem tem um tipo de comportamento. E às vezes não é bem assim. Vocês já observaram quantas vezes você já viu alguém que adora a Deus, derrama lágrimas, sente a presença de Deus caladinho? E quem pode falar que Deus não está na vida dele, que Deus não está agindo na vida dele? Às vezes ele está caladinho, mas ele está adorando a Deus, está ligado em Deus, está louvando a Deus do seu coração. Ou às vezes ele está pulando também, está adorando a Deus, não tem problema. É no conteúdo, é ele, é a essência da coisa que é interessante. Então, às vezes o culto, é claro que não é um show, e também não é um funeral. Mas existe uma forma de conduzir aí, uma condução nossa, que o dever é estarmos adorando a Deus mesmo. Nós viemos aqui, melhor dizendo, para adorar a Deus. Jesus, com relação à adoração, nesse texto de João capítulo 4, que é um texto que praticamente é um texto áureo com relação à adoração, nós encontramos aqui Jesus falando para a mulher samaritana, primeiramente, o que a adoração não é? O que não é adoração? A adoração, ela não está centrada em lugares sagrados. Capítulo 4, versículo 20, observe aqui, do mesmo texto, de João. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então, não está centrado, isso aí quem disse foi a mulher samaritana, não foi Jesus. Daqui a pouco nós vamos chegar à resposta de Jesus. Depois, a adoração, ela não pode ser sem entendimento. Observe aqui o que fala o versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Irmãos, quantas pessoas hoje estão adorando sem saber? Como essa mulher samaritana. É claro que aquela mulher estava vivendo em Samaria, e ali eles estavam meio separados de Israel, que era o povo da promessa. Israel tinha mais conhecimento, sabia. Na realidade, se a gente completar aqui a leitura do versículo 22, a gente vai observar que Jesus faz na resposta de Jesus aqui, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas aquela mulher não sabia. Então era uma adoração sem entendimento, porque além dela escolher um lugar para adorar, pensando que a adoração estava limitada a um lugar, de vez em quando eu fico observando alguém que faz um verdadeiro sacrifício,
Aí eu vou orar, mas eu vou orar lá no monte. Eu vou orar, mas eu vou subir tanto para orar. Eu vou orar, mas vou orar em tal lugar. Eu vou orar, mas tem que ser. Irmãos, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Não está limitado a lugar. Eu queria que nós vamos tentar sair daqui entendendo isso nessa noite. A nossa adoração não pode estar limitada em lugar, porque senão nós estamos igualzinho a mulher samaritana. E essa mulher, ela aqui, ela foi muito feliz porque ela encontrou com Jesus, mas até aqui não. E eu acredito que a partir daqui ela mudou o seu jeito de adorar. Ela entendeu o que era a verdadeira adoração. Agora até aqui não. Até aqui ela tinha o monte, o local certo, adorava sem saber, era como muitas pessoas estão fazendo hoje. Então, eu queria que você entendesse isso nessa noite. Olha, se alguém te chama, vamos ali porque Jesus está ali, vamos ali na frente porque Jesus está lá. Não, Senhor. Jesus está procurando, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Glórias a Deus. Então não é uma adoração centrada em lugar, e é uma adoração que nela existe entendimento. Quando a gente lê aqui os versículos 25 e 26, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Irmãos, isso prova que, na realidade, até ali essa mulher não tinha nenhum entendimento com relação à adoração, estava adorando de uma forma totalmente errada. Então, e hoje, em pleno século 21, nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas estão adorando Jesus de uma forma totalmente errada? Então, os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Então, Cristo, que é exatamente Ele, o Cristo, Deus Filho, aqui, do texto aqui, se eu disse que a nossa adoração é centrada em Deus, então é o Deus Pai, e aqui o Deus Filho, Jesus. Então, o culto tem que ser para agradar a Ele. O nosso culto é para agradar a Ele. Culto não é para agradar homens, mas é para agradar Ele. É o Senhor, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eu estava lendo hoje a Bíblia e encontrei aqui, por exemplo, com relação aos hinos, ao louvor. Vocês de vez em quando ouvem, a gente está num culto e às vezes é cantado um hino, pode ser um hino da harpa, pode ser um hino avulso, e você percebe que Deus fala de uma forma tremenda através daquele hino. Eu queria que a gente agora desse uma voltada aqui na Bíblia, no capítulo 40, no Salmo de número 40 e o versículo 3. Vamos fazer uma observação aqui nesse salmo. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Observe aqui, irmãos, o que o salmista expressa aqui. Esse salmo de Davi, Davi era um músico por excelência, a Bíblia fala que ele tocava a sua harpa, mas aqui ele diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca. Se a gente ler desde o versículo 1, vamos observar aqui: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Esse hino aqui, quem foi que pôs?
Quem que vocês entendem que foi? Observando a leitura desde o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Não fala nome de mais ninguém, fica aqui no Senhor. Depois fala mais alguma coisa e no versículo 3 assim: e pôs um novo cântico na minha boca. Quem foi que colocou esse novo cântico? Foi o Senhor. Vocês sabem por que tem muitos hinos que faz diferença? É porque foi o Senhor que fez. Foi o Senhor quem pôs. É claro que ele foi escrito por um homem. Na harpa nós temos vários hinos ali, vários autores. Até hoje nós temos vários autores. Aqui mesmo tem irmãos que eu sei que o pastor Wilson compôs alguns hinos. Estou vendo ali o Abigail. E quem sabe outros aqui que já escreveram alguns hinos. Mas eu tenho certeza que teve hinos desses que eles sentiram uma diferença e entenderam verdadeiramente foi Deus que me deu. Foi Deus que colocou. Então, irmãos, quando canta faz uma diferença. E esse é o hino de louvar a Deus. Esse é o hino que adora a Deus. É o hino de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus com esses hinos. Às vezes nem agrada tanto a igreja. Quantas vezes a gente ouve alguém falando? Não, nós temos que arrumar um cantor diferente. Temos que arrumar uma diferença. Irmãos, a grande diferença, eu sinceramente, eu sou apaixonado numa diferença na igreja, é aquela da unção de Deus. É aquela quando alguém canta e faz a diferença, quando você olha, ouve e fala, verdadeiramente Deus falou, verdadeiramente Deus alegrou com esse louvor. Você lembra quando Davi tocava a sua harpa, diz a Bíblia que o espírito mau que atacava Saul saía dele. Não permanecia ali. E eu sei quantas vezes, eu sei que entre os irmãos, esses obreiros que aqui estão, e esses irmãos que estão aqui na minha frente, os obreiros estão na minha retaguarda, e eu estou aqui, vejo um bom número de irmãos aqui na minha frente. Quantas vezes você já percebeu um demônio sair enquanto é cantado um hino? Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já viram isso. Vocês sabem por quê, irmãos? É porque existe unção. Aí quando isso acontece, você pode falar assim, foi porque Deus colocou ele na minha boca. Irmãos, o que é de Deus? Às vezes alguém comenta assim, até a gente tem um costume de falar, irmãos, os hinos antigos são mais bonitos, são mais ungidos. Eu acho que não é os antigos. Eu acho que é aquele que tem unção. Pode ser novo, pode ser antigo, pode ser do jeito que for. Se tiver a unção de Deus, se for teologicamente correto, e se tiver a unção de Deus, ele tem, através dele, Deus pode operar. Olha aqui o que acontece aqui. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, irmãos, louvor, adoração através do hino, né? Então não é alguma coisa simplesmente para um entretenimento, não, é louvor mesmo, é adoração mesmo. A adoração precisa ser bíblica. Aqui o versículo 24 fala muito claro com relação a isso. Importa que os verdadeiros adoradores, ou importa que os que adorem em espírito e em verdade. É bíblico, é a forma de Deus. A adoração precisa ser sincera, de todo o coração. Precisa ter fervor. Você precisa desejar. Precisamos buscar essa adoração a Deus. Estou falando com os irmãos que, na realidade, esta é uma função, uma missão da igreja. Eu estou falando uma palavra aqui hoje, irmãos, que às vezes não é nem uma palavra assim, é melhor quando fala em cura divina, em batismo com o Espírito Santo, uma série de coisas assim. Alegra mais a igreja. Mas nós precisamos parar para adorar a Deus. Às vezes, eu estou falando sobre formas de adorar, maneiras de adorar. Irmãos, nós estamos precisando muito de tirar um tempo com Deus.
tirar momentos com Deus. Nós temos nosso programa de rádio, aí o título dele é Momentos com Deus. Mas ali é um momento que nós passamos na rádio. Nós estamos precisando de parar e falar, hoje eu vou ficar 2 horas aqui com Deus. Fazendo o quê? Pode ser lendo a Bíblia, pode ser orando, pode ser meditando, mas nós estamos precisando tirar um tempo assim. Às vezes nós tiramos, pode ser ele no sentido coletivo, um grupo, mas eu acredito que até mais sozinho mesmo, nós estamos precisando disso. Às vezes, numa viagem, quando nós estamos num carro, sozinho, quantas vezes não tem ninguém para conversar, aí você começa a conversar com Deus. Nós adoramos a Deus. Irmã, quando você está ali fazendo o almoço, e às vezes você não tem ninguém para conversar e nem deve ter, você pode conversar com Deus. No seu trabalho, aquela irmã que costura, sentada na máquina, você que já decorou, já sabe ali fazer os arranjos todos ali com aquela máquina, tira um momento para estar adorando a Deus. E de vez em quando você para tudo e fala, agora eu vou simplesmente adorar a Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Quem fizer isso, com certeza, Deus vai mudar a sua vida. Irmãos, a vida do adorador, o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. A sua vida não pode estar desligada da sua adoração. E eu quero provar aqui nesse momento, uma questão interessante. Primeiro até eu quero mostrar um detalhe que eu preciso falar aqui nessa noite. Nesse versículo 23 do capítulo 4 de João, a palavra diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O Pai está procurando, o que o Pai está procurando aqui? O que vocês entenderam? O que Deus está procurando aqui? Está procurando adoração? É isso? Não é. O Pai está procurando adoradores. Por quê? Porque na realidade, o adorador, é isso que eu comecei a falar aqui, o adorador tem que entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Deus está buscando não está buscando adoração, mas sim adoradores. A prática da adoração, ela está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da vida do adorador. Eu estou chegando num ponto, o ponto principal pelo menos desse primeiro ponto aqui, dessa palavra nesta noite, com relação à adoração. Isso aqui é muito sério, muito sério. Quando a gente mostra isso aqui, que Deus está procurando adoradores e não simplesmente adoração. Porque tem gente que pensa assim, Deus está procurando adoração, então eu vou para a igreja adorar a Deus, agora amanhã eu vou para a praça. Eu vou adorar a Deus nessa noite, amanhã eu vou namorar no escuro por aí. Eu vou adorar a Deus nessa noite, amanhã eu vou mentir nos negócios por aí, vou fazer... Irmãos, Deus está procurando adoradores. Primeiro, Ele está buscando os adoradores. Então, o que nós entendemos com isso? Eu quero ler aqui com os irmãos, fazer algumas observações aqui. Primeiramente, com relação ao culto, primeiramente aqui no início da Bíblia, no livro de Gênesis,
Depois eu quero fazer uma leitura aqui em Isaías. Mas eu quero, primeiramente, em Gênesis, capítulo 4 aqui. Gênesis, capítulo 4. Olha aqui. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que estava acontecendo ali? Um culto, uma adoração, um momento de adoração. Essa oferta não era nada mais do que uma oferta adorando ao Senhor. Agora, a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e posteriormente para a sua oferta. No versículo seguinte, diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Vocês observem que, primeiramente, Deus atentou para o Abel e posteriormente para a sua oferta. Agora, Deus rejeitou, antes de rejeitar a oferta do Caim, Deus rejeitou o Caim. Eu queria que você meditasse comigo nesta noite. Eu estou falando com uma igreja com um único desejo de mostrar uma palavra bíblica, versículos bíblicos para a igreja, para nós procurar enquadrar nossa vida o máximo que nós conseguimos dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente não cometer tantos erros. A gente está cansado de ver por aí tanta coisa, né? Tantas... Por exemplo, Deus procura adoradores. Tem gente pregando cura divina por aí. Se você ler no capítulo 16 de Marcos, você vai entender claramente que a ordem de Deus ali é: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E depois, na sequência desse versículo, a Bíblia diz que eles foram e pregaram. Quer dizer, antes de a Bíblia narrar que eles foram e pregaram, aí Deus faz uma promessa. Aí vocês vão e pregam. Depois, se beber alguma coisa mortífera, não falar dano algum. Foram a mão sobre os enfermos e eles ficaram curados. Expulsaram os demônios, falaram novas línguas. E daí a pouco a Bíblia diz que eles foram e pregaram. E Deus confirmou os sinais. Vocês observam que sempre a mensagem veio antes dos sinais. Então, ali, quando eles pregam, eles estavam... até eu estou adiantando aqui, porque ali está mais relacionado ao testemunho, que eu quero falar por último com relação ao mundo. Mas, de qualquer forma, quando nós obedecemos, nós estamos adorando. Então, Deus não estava procurando aqueles que pregam cura divina por aí, não. Mas Deus procurou foi adoradores. Então aqui, irmãos, Deus está mais preocupado com a minha vida do que com a minha oferta. Com a minha vida do que com a minha adoração. É isso que eu quero para os irmãos, que cada um de nós vamos embora entendendo isso aqui nesta noite. Por quê? Porque quando isso acontecer, eu vou buscar melhorar a minha vida, para Deus receber a minha adoração. Porque senão eu vou cair nesse erro, eu vou me incorrer nesse erro de estar adorando igual a mulher samaritana. Adorando sem entendimento, adorando sem conhecimento. Então, a ordem de Deus aqui, a orientação que eu entendo aqui nesse texto, é que Deus manda nós corrigirmos primeiramente a nossa própria vida. Isaías capítulo 1, versículo 14, a Bíblia é um texto até mais pesado do que esse praticamente, com relação a esse assunto aí, com relação à adoração. Isaías capítulo 1, versículo 14. Observe aqui: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas,
já estou cansado de a sofrer. Irmãos, se a gente voltar aqui ao Velho Testamento, vocês observem que as festas eram uma ordenança da Bíblia, uma orientação de Deus, uma ordenança de Deus. Mas aqui, Deus fala através do profeta Isaías: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Vocês observaram aqui a profundidade dessa palavra? Vocês sabem que existe adoração. Se nós estivermos aí, com a vida toda desarrumada, a nossa adoração, ela é um peso, já me são pesadas. É um peso para Deus tolerar? Já estou cansado de a sofrer. Quer dizer, o que nós fazemos, o que nós procuramos fazer, o nosso desejo não é agradar a Deus. Então, se essa adoração sair errada, é um peso. Vai causar, ao invés de causar alegria para Deus, pelo que a gente entende aqui, causa sofrimento para Deus. Por isso é que eu estou tentando passar para você, refletir, nós refletimos aqui. Vamos preparar a nossa vida para adorar a Deus. Vamos preparar. Se é preciso um conserto, irmãos, vamos consertar. Se é preciso melhorar, aonde o Espírito Santo de Deus, quando eu estou falando isso aqui nessa noite, eu tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele pode falar comigo e com você aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso consertar o meu altar para me oferecer o meu sacrifício a Deus. E ele ser aceito por Deus, ele ser recebido por Deus. Glórias a Deus. No livro de Amós, capítulo 5, a Bíblia diz aqui, Amós capítulo 5, versículos 21 a 23, fala, Deus diz assim, quer ver? Aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. É pesado isso aqui, irmãos, mas é a Bíblia que está falando. Porque exatamente por causa do pecado, a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, entre vós e o vosso Deus. Os pecados separam. Então, por isso que eu acredito que a gente deve refletir, analisar a nossa vida e procurar consertar. Eu quero ver uma igreja, eu estava analisando hoje, quantas igrejas estão buscando números. E eu fico pensando, o que Deus valoriza? Deus valoriza a salvação. Deus valoriza aqueles que vão chegar no céu. Deus valoriza os ensinos corretos, a orientação correta, a santificação, o afastamento do pecado, é aquilo que a Bíblia orienta a fazer. É isso que Deus valoriza. Então, nessa noite, irmãos, Deus, é claro que Ele quer receber adoração, porque se Ele buscou adoradores, Ele quer adoração, mas Ele quer adoração de verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar em qualquer lugar. Eu acho que isso aí nos ensina muito. Eu já disse aqui que a irmã pode adorar a Deus enquanto cozinha, enquanto costura. Eu posso adorar enquanto eu viajo, enquanto eu estou passeando, enquanto eu estou trabalhando. É por isso que Deus não separou um lugar. Porque se tivesse separado o lugar, nós tínhamos que estar nesse lugar para adorar. Mas adore a Deus em espírito e em verdade.
Adore a Deus aqui nesta noite, mas adore a Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu passeio, no seu lazer, na sua viagem, junto com a família, longe da família, junto com a esposa, longe da esposa. Se aqui são os filhos, são perto dos pais, longe dos pais, adore a Deus, porque Deus permite você adorar a Ele aonde você estiver. Glórias a Deus. Isso é ou não é um grande privilégio? Claro que sim. É um grande privilégio que Deus tem nos proporcionado. Irmãos, eu falei aqui sobre a adoração, e a adoração é o relacionamento da igreja com Deus. Mas e a igreja com ela mesma? Qual é o dever da igreja? Vamos aqui para o livro de Efésios, capítulo 4. No capítulo 4 de Efésios, a Bíblia mostra que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e pastores. Então, para que Deus fez isso? Buscando o aperfeiçoamento dos santos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo é ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Observe aqui, irmãos, a função da igreja. Eu me detive um pouco nessa questão da adoração, mas a função da igreja, ela é trazer um crescimento em grupo. Vocês observaram aqui que Deus deu pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos. E para quê? Querendo o aperfeiçoamento, querendo o crescimento. Depois ele fala aqui para que não sejamos mais meninos. Qual é a característica de um menino? É precisar de aprender. O menino precisa aprender, desenvolver. Tem que tornar adulto. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu procedia como menino, mas depois eu tornei adulto, eu cresci, eu desenvolvi, e aí eu me tornei homem. Então, a igreja, a missão da igreja, nós, uns para com os outros, é estarmos ensinando. Por isso tem a escola dominical, nós temos aí reuniões. Eu vejo hoje, por exemplo, grupos familiares. Quantos irmãos, quantos cantores, quantos irmãos que desenvolveram a sua capacidade de falar para mais gente nos grupos familiares. Às vezes alguém que nunca pregou na igreja, nunca teve oportunidade aqui na igreja, nem para dar um testemunho, mas lá no grupo familiar é um pregador do evangelho. E às vezes até alguém olha, alguém considera que para ter sucesso tem que ser um pregador da igreja. Irmãos, lá no grupo familiar, se você for útil no grupo familiar e desenvolver lá, você está crescendo. Você está cumprindo aqui uma orientação de Deus com relação a isso. E o grupo familiar está contribuindo para isso. Escola dominical gera aí professores, pessoas que adquirem facilidade, está falando. Então, é o desenvolvimento da igreja. É uma missão da igreja para com ela mesma. A igreja não pode estar estagnada, parada. O crente tem que crescer, tem que desenvolver, tem que buscar esse conhecimento. Então, quando é uma conversa em grupos aí, vocês podem observar, a igreja está desenvolvendo, está crescendo. O culto de terça-feira é uma oportunidade que você tem de ouvir uma palavra, estar aqui aprendendo, né? Então, é um dever da igreja para com ela mesma. Agora, com relação ao mundo, qual é a função da igreja com relação ao mundo? Eu até adiantei um pouquinho quando eu falei aquela questão do capítulo 16 de Marcos,
é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho significa o quê? Testemunhar. Falar de Jesus é testemunhar de Jesus. Então, é a missão da igreja com relação ao mundo. Por que Deus colocou essa igreja aqui? Estamos aqui no meio desse povo que não é fácil, que é difícil. Por que Deus não podia ter separado essa igreja do mundo? Eu acho que para facilitar a nossa vida, podia até ter separado um pedaço do planeta para a igreja. Esse povo vai ficar lá, separado, ninguém vai tormentar eles. Mas não. Por que Deus deixou você morar aqui em Itaporanga? Nem um bairro só de crente aqui não tem. Você olha para o seu vizinho da esquerda, ele é a maioria aqui. Às vezes alguns moram 2, 3 crentes perto. Mas a maioria aqui é assim. O vizinho da esquerda é descrente, o vizinho da direita é descrente. O vizinho do fundo é descrente. Aí, por que eu não comprei uma casa perto da casa do fulano? Que aí eu fico perto, o outro já compra do outro lado, aí nós vamos morar só crente ali. Irmãos, Deus não quis isso não. Deus te colocou lá para você ser uma testemunha. Para Ele olhar na sua casa e falar, ali tem uma diferença. Foi por isso. Glórias a Deus. Você sabe por que às vezes você não tem possibilidade de comprar só de crente? Eu acho bom que os irmãos comprem de crente, porque quando você compra, você promove lucros, e aí os crentes vão ter possibilidade de contribuir, isso vai gerar recursos para a igreja, facilidade para a igreja, desenvolvimento no meio da igreja. Eu gosto disso. Mas por que você não pode viver só desse jeito? Relacionando só desse jeito? Não pode, não tem jeito. Deus te colocou nesse mundo para ser testemunha. Glórias a Deus. Deus colocou a igreja como testemunha. Vocês podem observar aqui, de vez em quando, ontem eu estava conversando com a menina, chegou aqui para conversar comigo, e ela falou, eu sou a única crente da minha família. É o jeito que Deus faz mesmo. E eu tenho certeza que aqui, nesse plenário aqui, tem muita gente aqui que Deus te salvou como a primeira pessoa na sua família. Às vezes, dentro da sua família, hoje tem muitos, mas tem muitos aqui que foi o primeiro. Você sabe por que Deus fez isso? Para você ser testemunha no meio da sua família. Agora, que jeito de testemunha você está sendo? É do jeito que Jesus tem orientado? É dando um verdadeiro testemunho de cristão? É cumprindo com seus deveres? Quando eu falei com relação a casa, os vizinhos, eu já dei até uma palavra aqui numa terça-feira com relação ao nosso relacionamento com os nossos vizinhos. Como é que é a nossa vida? O que os vizinhos, quando eu mudar lá de onde eu moro, o que os vizinhos vão falar? Qual vai ser a reação deles? Será que quem mudar lá para minha casa vai ouvir? Um vizinho vai chegar lá e falar assim, graças a Deus, o pastor mudou. Ou será que alguém pode chegar lá e falar assim, ele mudou, mas eu dava certo, era muito bom. Isso é uma coisa para a gente analisar. Às vezes nós reclamamos dos vizinhos. Tem muita gente que reclama dos vizinhos. Lá onde eu moro tem uns vizinhos tribulosos, difícil. Às vezes não é tanto eles. Às vezes eu sei que tem dado razão para isso. Esses dias eu contei uma historinha interessante que eu encontrei. E interessante que eu encontrei essa história, depois eu procurei ela de novo. Procurei e não dei conta de encontrar. Só aquele dia que eu encontrei. Eu cheguei lá em casa, dia da reunião da Guaraíta, e fui ler alguma coisa e encontrei aquela história. E li ela, achei muito interessante. Depois no outro dia eu contei para os irmãos lá na Guaraíta, e aqueles que estavam ali, lembram quando eu contei aquela história ali. Ela conta de um senhor que mudou, viveu a vida toda numa cidade. Nasceu, viveu lá, tornou adulto, viveu um bom tempo. E depois, no seu trabalho, no seu emprego, ele foi transferido para outra cidade. E quando ele chegou naquela cidade, sem conhecer ninguém, ele falou, vou procurar as características dessa cidade. Que jeito é essa cidade? Saiu e encontrou um velho jornaleiro. Começou a conversar com o jornaleiro e fez essa pergunta para ele.
O senhor mora aqui há muito tempo? O jornaleiro falou, eu nasci aqui, vivo aqui toda a minha vida. Então tá bom o senhor me dar uma informação. Que jeito que é essa cidade? Como é que é o povo dessa cidade? É um povo hospitaleiro, um povo comunicativo? Como é que é? Ou é um povo custoso? Como é que é o povo dessa cidade? Aí o jornaleiro olhou para ele e falou assim, antes de te responder, eu quero te fazer outra pergunta. Que jeito que era o povo da cidade que você veio? Aí aquele senhor falou, olha, eu só estou mudando de lá porque eu fui transferido. Mas lá é um povo amigo, é um povo companheiro, é um povo que você precisa ver. Eu saí de lá com muito pesar. Eu só vim porque eu fui transferido. O jornaleiro olhou para ele e falou, o povo daqui é do mesmo jeito. É a mesma coisa. Então tá bom. Saiu. Aí de repente chega outro, que aconteceu a mesma coisa. Viveu numa cidade a vida toda e ficou por ali, ficou adulto, cresceu ali e mudou para a mesma cidade que esse primeiro havia mudado. Chega ali naquela cidade, ele tem a mesma preocupação. Como é que é? Eu vou procurar saber como é que é essa cidade. E por coincidência ele encontra o mesmo jornaleiro. E procura o jornaleiro. O senhor mora aqui há muito tempo? O jornaleiro falou, moro aqui desde que nasci aqui, vivo aqui toda a vida. Então, o senhor é a pessoa ideal para me responder a pergunta que eu quero fazer. Como é que é o povo dessa cidade? Eu mudei para cá agora há pouco, fui transferido para cá, vivi numa cidade a minha vida toda, agora vim para cá. Então, eu quero saber como é que é o povo dessa cidade. Aí o jornaleiro olha para ele e responde do mesmo jeito. Antes de te responder, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Que jeito que era o povo da cidade que você veio? Ele falou, era um povo fofoqueiro, tribulado, ruim vizinho, difícil, não comunicava, um povo complicado, difícil demais da conta. O jornaleiro olha para ele e fala, então o povo daqui é do mesmo jeito. Eu não sei se os irmãos entenderam, né? Tem um pouco daqueles que estavam lá na Guaraíta que ouviu contar isso, mas outros aqui nunca ouviram. Irmão, você sabe por quê? É porque a sua convivência, quem faz é você, né? O primeiro, se a cidade era boa, é porque ele vivia, ele era uma pessoa fácil, né? Agora o segundo, quando todo mundo era ruim para ele, é porque o comportamento dele também era complicado, né? Então, irmãos, testemunha. Deus nos colocou aqui para nós sermos testemunhas. A gente às vezes nem mora onde a gente quer, nem tem os vizinhos que a gente quer, e às vezes tem alguns que até é custoso mesmo. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que tem vizinhos que realmente não são fáceis, mas Deus te colocou lá para você ser luz ali perto dele, que é treva pura. Deus te colocou exatamente para isso, e seja luz. Foi para isso que Deus te colocou, para isso que Deus te colocou aqui nesse mundo, foi para ser luz. Então, com relação a Deus, você como igreja, foi separado por Deus para adorar a Deus. E para adorar a Deus, Deus atenta primeiro para a sua vida, para depois para a sua adoração. Primeiro para a sua vida, para depois a sua oferta. Segundo lugar, com relação à igreja, para que Deus te colocou aqui no meio dessa igreja? Para você conviver com ela, crescer junto com ela, promover o crescimento do seu companheiro da esquerda, da direita, ajude quem você puder. Você fazendo isso, você está cumprindo o seu papel no meio da igreja. E com relação ao mundo, Deus te colocou nesse mundo para você ser testemunha dele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada vida. Deu para descobrir um pouquinho por que nós estamos aqui? Por que nós somos igreja? É para isso. Não é para ser mais rico do que os outros, para sofrer menos do que os outros, para ter aí mais dons do que os outros, para aparecer mais do que os outros. Não, senhores. É para ser luz do mundo. Vocês observaram que a luz, ela é vista. Para ser sal da terra, o sal, ele é invisível. E para ser
perfume de Cristo. O perfume é notado. O sal ninguém vê o efeito. Você olha para uma comida, você não sabe se tem sal ou se não tem. Você tem que comer, experimentar, tem sabor. Agora, a luz você vê. Como sal, você tem uma missão a cumprir. Como luz, pela mesma forma. E como perfume de Cristo, alguém tem que notar. Tem que notar a sua diferença. Graças a Deus. Eu quero pedir os diáconos, diaconisas, auxiliares, quem tem costume de tirar a oferta, para estar tirando a oferta, que sempre é passada para alguém que precisa, enquanto nós vamos dar aqui os avisos aqui deste final de semana, né? Amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaia de Cristo. Quinta-feira os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, nós teremos aqui a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical e o casamento. No domingo, nós teremos de manhã a Escola Bíblica Dominical e à noite o grande culto na direção da mocidade. Amanhã nós teremos a consagração lá em Itaguaru dos evangelistas e missionárias. Então eu sei que deve estar indo aí uma caravana aí, aqui de Itapuranga, com certeza. Tem alguns irmãos aí do campo que vai ser consagrado, e aqui da sede tem a irmã Raquel, que vai ser consagrada missionária. E então nós vamos estar ali em Itaguaru amanhã à noite. Todos os dias, a partir das 5 horas, a oração na direção, ou melhor, a oração da igreja. A igreja está com as portas abertas para a oração. Das 8 às 9, a oração das irmãs, e das 3 às 4, a oração missionária. Irmão, quem tem seus dízimos, suas ofertas, nós estamos aí no início de mês, é exatamente uma época de acertos, né? A gente sempre vê aí os irmãos procurando a tesouraria, e graças a Deus, que a obra de Deus continua, e nós louvamos a Deus porque os irmãos têm aberto as mãos e ela continua caminhando, né? Então eu quero pedir aos irmãos para continuar efetuando seus devidos acertos, e com certeza Deus vai estar abençoando, recompensando os irmãos aí pelo esforço, pela a dedicação, pela fidelidade dos irmãos. Então está aí, Deus abençoe a todos. Os irmãos já terminaram aí de tirar a oferta. Vamos colocar em pé e vamos orar para o encerramento da nossa reunião. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer nessa noite, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade, por esse culto que o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de estarmos participando. Recompense a participação de cada um dos teus filhos, o esforço de cada um dos teus filhos, meu Deus. Pai, eu te agradeço, ó Pai, por essa noite, por essa palavra que o Senhor tem nos proporcionado, e eu creio que é da tua vontade, meu Deus. Te louvo pela vida daqueles que estão participando através da internet. Te peço a tua bênção para os trabalhos aí do final de semana. Te peço que o Senhor leve em paz, guarda os teus filhos aí, ó Pai, durante a volta para os seus lares, e guarda do pecado, guarda da murmuração. Pai, sê com cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.